O Banco do Brasil não para de inovar. Sempre traz as melhores soluções em crédito e informações valiosas que ajudam você a administrar sua produção. Com a agilidade do maior parceiro do agronegócio no país. Ué? Nosso filho já tá lá com a gerente do banco. Para investir, para produzir, para crescer. Se é importante para você, conte com a gente. Bom, vamos começar. Vamos começar então a segunda mesa aqui, que na verdade ela tem muito a ver com a primeira. A agricultura familiar, existe um certo ranço às vezes contra ela, mas além dessa força que ela tem na alimentação, claro que quando se fala 70% aqui, você está considerando aquilo que vai na mesa do produtor ali. Se você jogar soja, milho, etc., que são produtos que não estão diretamente na mesa, isso muda um pouquinho. Mas o Ministério até tem um programa que ele estava desenvolvendo, não sei como está isso, de exportação de produtos, especificamente do setor da agricultura familiar, para ver como isso é importante. E a próxima mesa nossa é o crédito, que vai envolve desde os associados do Isaac na FETAESP, como os do Bartolomeu na ProSoja, ou seja, vai de pequeno a grande. Esse é um setor vital para a economia do agronegócio. Vocês podem ver que perdemos uma cadeira aqui, né? O Marco Túlio do Banco do Brasil não conseguiu embarcar, perdeu o voo e, enfim. Então nós vamos chamar o Ricardo Ramos, diretor de Estratégia e Transformação Digital do BNDES. E também o Pedro Fernandes, diretor de Agronegócio do Itaú. Tudo bem, Pedro? Bom, então agora está com vocês aí. Esse acho que é um assunto extremamente importante. Nós estamos, como não se pode deixar de falar, mudanças de governo, visões novas. Existe uma necessidade de financiamento do produtor, tanto de bancos privados, como o Itaú, como financiamentos que vêm via governo. Então, podemos começar. Aí você escolhe. Alô? Tá bom. Tá bom, então. Bom, vamos lá. Eu vou dar primeiro alguns números do banco. Eu tenho 10 minutos, né? 10 minutos. Tem 10 minutos. Pode se passar um pouquinho, né? Tá, já que nós temos um outro. Bem, o banco, o BNDES, ele, principalmente a partir de 2012, 13, até 2012, 13, o BNDES era bem ausente do setor agro. Para vocês terem uma ideia, em 2015 representava 10% dos nossos desembolsos. Esse ano já representa, e eu estou falando sempre ano safra, porque é mais fácil, o ano safra é deslocado, ele representou 21,5% dos desembolsos do banco. Então, o banco ele vem se aproximando, e agora já está dentro do Plano Safra. Hoje ele é o maior financiador do Plano Safra em investimento. Tirando custeio, porque custeio, basicamente, o Banco Brasil nada aí de braçada pelas fontes que ele tem, poupança rural. Mas a fonte BNDES, ela representa 34% do financiamento do investimento. FCO 27%, poupança rural 14%, e aí tem outras fontes que compõem. Então, o BNDES, hoje, ele é o maior financiador, e ele financia como? Ele espalha para os agentes financeiros, por isso que o Pedro aqui brincou que o Itaú é parceiro, dos agentes financeiros, bancos comerciais, bancos de desenvolvimento e cooperativas de crédito. Também, só para dar alguns números, no orçamento do ano safra 17-18, ou seja, do ano passado,
foi 19 bi para o BNDES e no meio do ano safra o governo deslocou recursos para o banco, porque nós desembolsamos 22 bi, dos quais aproximadamente 13 bi equalizáveis. Esse ano o orçamento já é 22 bi. E a gente acha que a parte equalizada vai toda, talvez a parte não equalizada tenha alguma questão. Nós já financiamos esse ano, de julho a outubro, 5,6 bi e aprovamos 7,2 bi. Então, quando a gente vê o desempenho desse ano em relação ao ano passado, esse ano começou muito mais forte. Então, o ano safra 18/19, ele começou com 29% mais de valores aprovados. 61 mil operações em relação a 54 mil do ano passado. Como é que o BNDES ele opera? Ele opera de repasse através dos agentes financeiros. Ele tem feito um esforço enorme e o agro foi escolhido como prioritário e foi o primeiro em digitalização. Os processos no agro são todos digitalizados desde 2017, desde junho do ano passado. Então, até 2016, nós tínhamos muitos processos manuais e isso ocasionava um problema sério para os nossos agentes financeiros, porque eles tinham lá a parte deles lá de risco de crédito. Quando chegava no banco, o banco demorava entre 10 e 30 dias para aprovar. Então, à medida que o tempo passou, no último ano e meio, e em junho desse ano, 100% do setor agro, a parte agro, está digitalizada. Isso significa dizer que o BNDES aprova em 3 segundos, ou seja, todo o risco, todo o tempo de análise é o tempo de análise de risco de crédito do tomador. A relação BNDES-bancos melhorou assim absurdamente, depois o Pedro pode falar. Mas a gente tem... por que a gente fez isso? Porque como o agro era muito representativo do BNDES e a gente entende que para chegar lá é preciso se desburocratizar, então a gente escolheu o agro como o piloto, era muito representativo, 20% do desembolso do banco. Dos 22 bilhões que nós financiamos no ano passado, cerca de 15% foi Pronaf. Esse ano a gente acha que também vai ser mais ou menos 15%. Pronaf, o agricultor familiar, é o único setor do agro que a gente financia um pouco de custeio, através das cooperativas Cressóis. Então, o resto todo é investimento. Então, dos 22 bi, eu diria que 21 bi e meio é relativo a investimento e uma pequena parte é custeio de Pronaf através das cooperativas. Então, isso são basicamente os números que o BNDES tem, né? Deixa eu só aqui dar uma olhada só para ver se eu não esqueci alguma coisa. É isso, 15% é Pronaf. A gente acha que esse plano safra vai ser melhor do que o ano passado, pelo menos pelo começo, né? A economia vem melhorando Bom, a questão do crédito, então a questão do crédito agro, eu tentei circunscrever qual é o papel do banco. Por que a gente considera que o BNDES é importante? Eu vou dar um número para vocês. Fora BNDES, ou seja, o mundo fora BNDES, o mundo do crédito livre, no Brasil, 80% do crédito é dado por 5 bancos. Itaú, um deles, Banco Brasil, Caixa, Santander e Bradesco. Via repasse do BNDES, ou seja, todo o dinheiro que chega ao BNDES e o BNDES repassa, evidentemente, os 5 bancos são os maiores repassadores do BNDES, mas eles representam a 49% do repasse do banco. Isso significa dizer que quando o dinheiro flui pelo BNDES, o BNDES consegue repassar para bancos que normalmente não conseguem chegar no seu cliente final. Por que isso? Porque existe uma relação de confiança entre BNDES e agentes financeiros, onde o BNDES ele não procura o cliente final, na verdade. O cliente do banco são os próprios agentes financeiros. Daí a ideia de sempre tentar ser o mais digital, o mais limpo operacionalmente para não impor custos. Então, o BNDES tem esse valor agregado. Ele consegue espalhar mais crédito do que quando o crédito vai direto. A fonte do BNDES hoje é TLP, né? E aqui eu queria fazer algumas ponderações sobre o ponto de vista de crédito. Está quase acabando o meu tempo, mas depois a gente vai voltar. A equalização, o produtor rural, ele tem um olhar muito fixo, né, vamos dizer assim. É quase que um trocadilho, mas não é, um olhar fixo pela taxa fixa. Por quê? Ele não quer correr risco de inflação, então ele quer uma taxa fixa. E, para isso, a equalização é dada pelo governo. O maior orçamento do Plano Safra Equalização é do Moderfrota. Ele consome muita equalização, ele tem uma boa parte que é grande produtor, alguma coisa para pequeno produtor, por causa do orçamento, mas os prazos são curtos. O Pronaf, embora o orçamento seja menor,
ele consome uma boa parte da equalização porque são prazos mais longos. Então, por que eu estou falando dessa questão de equalização vis-à-vis produtos? Né? Moderfrota, ABC, Inova Agro, aqui nós falamos que tem que ter investimento em inovação. Né? A gente percebe que está crescendo, mas precisa ter mais investimento no Inova Agro, no ABC, que é baixo carbono, nas linhas de inovação e de produtividade. Por quê? Porque o teto do gasto, você está perguntando um novo governo, não precisa nem um novo governo, a Constituição está impondo o teto do gasto. Se não for nessa rodada, no próximo ano, em algum momento, o teto do gasto vai impor algum limite de equalização. E aí, o Ministério da Agricultura e a SEAD, eu não sei se vai ser o mesmo ministério, mas ali vai ter que ter uma discussão de repartição dessa equalização. O que vai ser, para onde que nós vamos? Nós vamos manter o status quo de dar equalização para o grande produtor e para o pequeno, nós vamos priorizar os pequenos, nós vamos priorizar os produtos de inovação, de baixo carbono. Isso vai ter que ter uma escolha em algum momento. Talvez não seja agora, mas seja no próximo ano safra. Então, essa é uma questão, que é uma questão estrutural de equalização. A outra questão estrutural, o Banco Central lançou, né, desafiou os bancos, a partir de segunda-feira os bancos vão estar colocando nas suas prateleiras a taxa pós também equalizada. Eu sei que não é um produto que o produtor rural goste, mas o Banco Central ele exigiu que a gente entregue esse produto, e nós vamos entregar. Então vai ter uma taxa pós equalizada, mas aí tem um componente de inflação. E uma terceira coisa que eu acho que nós vamos ter que enfrentar, além da questão das opções de equalização, que produtos nós vamos equalizar, que produtor nós vamos equalizar, isso vai ser uma discussão dos ministérios, certamente, é que muitas vezes a gente está no modo contínuo, de inflação alta, de taxas de juros muito altas. Nós ainda temos a memória de taxas de juros muito alta, assim como uma geração passada tinha a memória de inflação muito alta. Né? Com a queda estrutural de taxa de juros, muito provavelmente os bancos, o BNDES, vão conseguir também oferecer taxas até taxas pré a prazos de 5 anos, 6 anos, porque se uma taxa de juros estrutural mais baixa, com menos volatilidade, vai abrir a possibilidade dos agentes financeiros proverem produtos diferentes do que existem hoje. Não só a taxa equalizada do governo. Então, eu estou falando que o que deve acontecer nos próximos 2, 3 anos, essas discussões vão ser colocadas. Hoje, o BNDES consegue prover, com a TLP, uma taxa de juros fixa por 7 anos a 9,5%. Ela é alta em relação ao agrícola, mas é porque a taxa Selic ainda está alta. Se, de fato, essa taxa Selic baixar, ela estruturalmente ficar mais baixa, essas taxas pré também vão poder cair num prazo de 5 a 7 anos. Então, o mercado vai ter uma outra configuração do que é hoje. Hoje, nós vemos ainda um mercado de crédito rural ainda muito baseado na lógica de que a inflação é alta, a taxa de juros estrutural é alta, tinha que ter TJLP para prover o poupança rural. Me diz que as taxas de juros baixarem, eu acho que o mercado de crédito também vai se modificar e mais oferta de crédito vai ter, e a melhor coisa para baixar a taxa de juros é aumentar a oferta. Né? Isso aí não... Estou falando de uma coisa talvez 2, 3, 4 anos, não é agora, mas é uma coisa que a gente consegue ver. Então, essa é a questão da taxa pós, a questão da equalização vis-à-vis teto de gasto e a questão estrutural da queda de juros. Acho que são 3 coisas que podem modificar o panorama. Acabou meu tempo. Obrigado. Só um pequeno comentário antes. Realmente o BNDES fez uma pequena revolução na forma que os bancos repassadores e os clientes finais acessam os recursos. Essa aprovação em 3 segundos, o tomador final ele pode entrar no site do BNDES, ver a linha, cotar ao mesmo tempo todos os bancos e gerar competitividade, e isso a gente tem visto. A gente tem um market share bastante alto dentro das operações que são consultadas dentro do portal do BNDES, o que mostra que uma vontade do Banco Itaú de participar dos investimentos dos clientes nos mais diferentes setores. Primeiro, queria agradecer à Folha de São Paulo pelo convite, e eu não sei se está aparecendo a minha apresentação, tá? E justamente são só 3 slides, prometo não vou afogar ninguém em números aqui. Acho que talvez trazer um pouco de uma perspectiva
de mais longo prazo do histórico de financiamento no Brasil. Esse contexto dos últimos 3 anos, como o Ricardo colocou, a gente passando a ser um país com taxas de juros normais e também com uma questão fiscal complexa que o próximo governo deve endereçar, já causou algumas mudanças e causarão mudanças nos próximos anos. E acho que talvez o terceiro slide fala um pouco sobre o que nós consideramos importante que o setor produtivo apresente, ou quais são os desafios do que o setor produtivo deva apresentar para, de alguma forma, garantir que ele terá acesso ao crédito, que poderá se servir das diferentes fontes, muito mais do que a gente tentar adivinhar qual vai ser o caminho, se o caminho vai ser a CPR, se serão os títulos do agronegócio. É muito mais fácil estar preparado, né, ou ter as condições para ter o seu empreendimento financiado e ver no momento qual que é a fonte mais adequada. O manual de crédito rural, acho que de maneira alguma pode ser diminuída a importância que ele teve no financiamento do crédito rural no Brasil. Até os anos 90, acho que o crédito rural e o cooperativismo carregaram quase que exclusivamente nas suas costas a responsabilidade de financiamento pelo setor. A partir dos anos 90, talvez uma maior inserção do Brasil dentro do trade mundial de commodities, que a gente vê uma maior integração de cadeia, e aí players não financeiros passaram a ter um papel importante no financiamento do agronegócio. Aqui a gente tem os players de insumo com financiamento de safra, a gente tem os traders com adiantamentos, e aí começaram a existir linhas em dólares. E aí, acho que, deixa eu ver em que slides estamos aqui. E justamente a história da última década, que é esse slide da produção bruta agropecuária de 2007 a 2017, a gente vê um crescimento de 54% no valor da produção bruta, nesse período de 10 anos, e um crescimento de 254% do crédito disponível no sistema financeiro. Isso a gente está medindo somente a disponibilidade medida pelo Plano Safra. A gente tem um estudo no Itaú, onde a gente tenta medir através das informações do Plano Safra, das informações que nós temos acesso através do Banco Central e as informações que nós recebemos do nosso cliente, de tentar definir qual que é a massa de dívida que existe no setor agropecuário brasileiro. E a massa de dívida que a gente chega, ela se aproxima muito mais a um número entre 500 e 600 bilhões de reais do que o número do Plano Safra. É praticamente o dobro que a gente tem quando a gente mede toda a cadeia produtiva. E eu diria que essa banda de só 100 bilhões de reais de erro, e com chance de estar errado ainda, dessa banda não ser larga o suficiente, tem duas grandes indefinições. Acho que a primeira dela é uma mensuração correta de qual que é o funding em dólares disponível para financiamento do agronegócio, porque isso pode vir de bancos, o que já não é medido pelo Banco Central, como pode vir de adiantamentos de tradings e de clientes. Então, a gente faz algumas estimativas com base nos números que a gente tem, a gente chega nesse número que é mais que o dobro do que o Plano Safra. Então, a gente vê que o agro é muito maior do que o nosso Plano Safra. E além disso, eu diria que a gente chega só a esse número porque nós somos bastante restritivos de onde acaba o agro, né? Que é uma discussão que muitas vezes a gente tem, até onde a gente considera a cadeia do agronegócio. No Itaú a gente é, de alguma forma, bastante restritivo, a gente fala que a cadeia do agro termina com quem vende produtos comoditizados. Então, eventualmente, o varejo alimentício a gente deixa para fins desses estudos fora do setor do agronegócio. Então, não é absolutamente extenso. Então, o que mostra que o setor financeiro ele está suportando a evolução do agronegócio, que atinge aí quase 24% do PIB.
E se de alguma forma os recursos obrigatórios ele tem cada vez menos importância no financiamento das empresas e dos grandes produtores, e os bancos privados e fundos de investimento eles têm conseguido suportar esse crescimento na necessidade. É só a gente ver, nós no Itaú formamos uma diretoria de agronegócio em 2014, o Santander veio na sequência, o Bradesco recentemente apontou um diretor de agronegócio. Então, claramente, a necessidade do grande produtor e da cadeia produtiva está, assim, acho que bastante bem atendida aí pelo sistema financeiro. O que a gente vê que a equação, e talvez o painel anterior tenha identificado muito bem, é que para o pequeno e médio produtor, o crédito rural e os recursos direcionados têm sim uma importância enorme. E a responsabilidade de financiar esse pequeno e médio produtor continua ainda com o Banco do Brasil e com o sistema cooperativo. Acho que o Banco do Brasil tem feito um excelente trabalho frente aos reguladores pela desburocratização, mas ainda assim o custo de servir a agricultura familiar e empresarial aí pelos diferentes entes controladores da atividade bancária, ele ainda é elevado. Então, esse custo para o governo central supera 6 bilhões de reais em nível de subvenção para atendimento da agricultura familiar e de produtores médios. E, na nossa opinião, um custo transacional menor possibilitaria não só que as necessidades de financiamento fossem atendidas, como talvez ou o principal ponto onde a gente acha que seria a melhor utilização desses recursos do governo central seria justamente em assistência técnica e extensão. O que a gente observa lá no banco é os bons exemplos de assistência técnica que nós temos, por exemplo, no Paraná, onde a gente tem produtores de pequeno e médio porte que têm produtividades equivalentes ou superiores aos melhores produtores do Mato Grosso, mesmo não estando com um maquinário de último tipo, porque tem um suporte técnico das cooperativas. Então, é um exemplo super positivo de como a extensão realmente não faz o módulo produtivo crescer e acaba deixando com pouca competitividade o produtor médio. E talvez um exemplo aí que deve ser interessado nos próximos anos é a questão da pecuária, onde a gente vê produtores que têm intensificado o uso de tecnologia, especialmente nos modelos de integração, têm conseguido engordar a arroba ano a ano por um valor nominal menor, né, e têm obtido margens muito interessantes na engorda no sistema de integração, enquanto pecuaristas tradicionais, mesmo de grande porte, com pastagem degradada, a gente vê o custo de engorda de arroba subindo ano a ano e eles se tornando cada vez menos competitivos. Então, acho que são os dois exemplos de como ter uma boa extensão garante a viabilidade do empreendimento rural de médio e pequeno porte, e, na nossa opinião, essa seria a melhor utilização dos recursos do governo central para promover essa competitividade do pequeno e médio produtor, muito mais do que 0,5% na taxa, um pouquinho de equalização aqui ou acolá, e sim a melhoria desses serviços de extensão. Quando a gente passa por um horizonte um pouco mais curto de tempo, nos últimos 2 anos a gente teve um plano safra com claro direcionamento para financiamento da produção do pequeno e médio produtor, e a gente traz um gráfico aqui desses últimos meses, são dados do Banco Central, onde a gente mostra que esse direcionamento de recursos para a agricultura familiar e média e a diminuição da disponibilidade de crédito rural nessa safra levaram rapidamente a um crescimento no volume de LCA registrados no Banco Central. Então, claramente, em poucos meses a gente teve um crescimento de mais de 30% no total de lastro de LCA controlado pelo Banco Central, como resposta
a menor disponibilidade de crédito rural controlado. Então, isso mostra que a gente não tem uma falta de fontes de financiamento para a agricultura empresarial. E talvez o terceiro e último slide, só tendo certeza absoluta que estamos lá, a gente define um pouco quais são os paradigmas aqui do que nós julgamos as 6 questões essenciais para o produtor. Deixa eu abrir o slide para não faltar nenhum aqui. Quais são as 6 adequações ou as 6 principais questões que o produtor deve abordar para se tornar apto a captar recurso, qualquer que seja a fonte, seja ela via mercados, via bancos privados dentro de recurso livre, que eu espero que seja esse o caminho, seja através de trading, seja através de bancos públicos, do BNDES ou do mercado de capitais. A gente acha que o que é necessário para o produtor se tornar apto a ter uma boa bancabilidade é uma melhora no nível de organização e transparência das informações. A gente acha que o paradigma de juntar as notas e entregar para o contador no fim do ano não é o paradigma correto. O sujeito precisa ter um plano de conta, ele precisa saber qual que é o retorno da atividade dele, pode ser gerencial, mas não pode no imposto de renda descobrir como foi o ano. Melhorar o nível de controle, a hora que a gente fala de escolha, de passagem de gerações, de mais gente entrando na atividade, o nível de controle que precisa ter e de segregação entre o que é a vida pessoal e o que é a atividade agrícola precisa ser feito, e talvez alguns questionamentos se você deve olhar o território ou o CPF do indivíduo. Se você olha a propriedade, só fica muito mais claro você ver qual é o retorno. Se você olha o CPF, se o sujeito foi viajar nas férias, o retorno da atividade rural caiu, o que não faz tanto sentido, mas é o que acontece. O terceiro é adotar boas práticas de governança, quando a gente fala de essencialmente de um mercado consumidor que cada vez mais está ligado com as práticas de traceabilidade e sustentabilidade. Ter melhores práticas de governança e certificação passa a ser um imperativo e não mais um grande diferenciador de preço. E também, passando para um próximo paradigma ou importância, que é a preparação de herdeiros e trabalhar as questões de sucessão e profissionalização. Muitas vezes um módulo que ele deu um sustento a uma família, a hora que 4 ou 5 filhos vão entrar na atividade, esse módulo já não é mais suficiente, e eventualmente se alguém vai tocar essa propriedade, os irmãos, sobrinhos, eles são acionistas e merecem ser tratados com o respeito que qualquer acionista tem. E como endereçar essas questões, não para a hora que quem opera atualmente a propriedade vier a faltar. Então, endereçar essa questão também afeta a financiabilidade. E realizar um planejamento de longo prazo, quando a gente fala de agregação de valor, de diversificação, de tudo que foi colocado no painel anterior, é importante ter esse planejamento de longo prazo e saber quais são os passos a serem seguidos. E a última questão é conseguir criar de alguma forma a segregação do que é o negócio, do que é a família. Por mais que a gente saiba que a realidade da produção agrícola é a realidade de uma família, de um pai, de uma mãe, dos filhos, que construíram e tocam isso há décadas, mas precisa segregar um pouco, até especialmente em São Paulo, muitas propriedades estão na terceira ou quarta geração, a gente já vê que tem
tem muita boca para se alimentar da terra e muito olho, e muitas vezes a confusão familiar toma muito tempo. Então conseguir segregar até para escolher quem vai tocar a propriedade, segregar um tanto as questões familiares é também importante para o sucesso de longo prazo do empreendimento empresarial e da financiabilidade desse negócio. Obrigado, Pedro. Eu, no início, acabei apresentando aqui o Ricardo e o Pedro e, enfim, eu sou Mauro Zafalão, aqui da Folha, tem uma coluna chamada Vai Vendas Commodities e cuido de agronegócio aqui no jornal. Foi uma falha minha inicial aí. Vamos começar o seguinte, realmente esse setor teve várias mudanças e ele vai impactar de formas diferentes, dependendo do tamanho do próprio produtor. Primeira pergunta, uma resposta breve de vocês aí, para os dois. Essa baixa da Selic, o que significa em termos de crédito rural? O governo vai colocar menos dinheiro? Como é que o mercado vai se ajeitar a isso? O mercado se ajusta. Acho que, historicamente, o custo do crédito rural era 8,75. A linha era até chamada do 8,75. Então, de alguma forma, essa Selic de 6,5%, em algum momento a gente se acostumou com uma taxa de crédito rural muito abaixo dessa. Mas essa possibilidade de ser um país com uma taxa de juros normal vai permitir que o agronegócio cresça acima da disponibilidade de recursos do crédito rural. E essa talvez seja a grande benesse do fim da Selic, que se o agronegócio brasileiro fosse dependente da taxa subsidiada, a gente só cresceria o quanto cresce a disponibilidade de recurso subsidiado dentro de, como o Ricardo bem colocou, dentro de questões que o país vai ter que escolher de onde coloca subsídio. Acho que talvez a gente tenha o benefício de ter um agronegócio que ele é sustentável economicamente com a taxa de juros que a gente tem no país. Um pecuarista na França, entre 20% e 80% da receita dele vem de subvenções. E mesmo assim não é uma atividade que tenha atraído pessoas nesse país. Então acho que a gente tem uma oportunidade enorme de ter uma atividade, agora que a Selic está mais baixa, de ter uma atividade financiada, assim como todos os outros setores da economia brasileira. Ricardo? Bom, é uma das coisas que eu coloquei. A Selic a 6,5%, quer dizer, a taxa em si, quando você vê a taxa de 5 anos, não está 6,5%, está 9,5%. Aí depende do dia, depende não sei como é que está acontecendo no mercado financeiro nesse momento. Mas eu acho que duas coisas aqui vão mudar a médio prazo o mercado. Não só a Selic nesses níveis ou mais baixos, e também a ausência de volatilidade. Se o país entrar num processo onde as volatilidades da taxa de juros são mais baixas, porque ainda assim com a Selic a 6,5%, a gente já teve vários soluços. Em junho, com a greve dos caminhoneiros, deu uma IPCA de 1,2% no mês. Então, nós estamos naquele processo de estabilização da taxa de juros a níveis mais baixos. Mas uma vez que isso aconteça no médio prazo, eu acho que vai ter mais oferta de crédito fora os direcionados. Pelo lado direcionado, né, que é o do equalizável, nós vamos ter que enfrentar a questão do teto dos gastos. Essa é uma questão que vai se colocar. E aí, dentro da equalização que existe, a sociedade, né, através do Ministério, do Congresso, vai ter que se manifestar onde que eu vou colocar a equalização, se vai ser distribuído como é hoje, ou nós vamos concentrar no pequeno, ou vou concentrar no pequeno e nos produtos de inovação, nos produtos de agricultura de baixo carbono, que é uma barreira de entrada a mercados. Quer dizer, tem uma série de coisas que vão acontecer nos próximos 3, 4 anos. Então a Selic é uma das questões, mas não é só a Selic em si, é essa estabilidade da taxa de juros. Nós estamos com a Selic já 6 meses a 6,5%, ainda é pouco tempo. Né? As pessoas têm que acreditar que isso veio para ficar. Como foi o processo inflacionário lá atrás, em 94? A gente ficou lá uns 4, 5 anos, 6 anos, a inflação vai voltar, até a hora que a sociedade se convence de que
o patamar da inflação caiu de fato. Hoje, quando a inflação chegou a 10% há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, as pessoas já estavam horrorizadas. Ao ano, né? Os mais velhos aqui viram aí inflação de 60%, 70% ao mês. Então, era uma realidade total. Hoje a sociedade não aceita mais. Acho que o mesmo vai acontecer com a taxa de juros. Em algum momento, a taxa de juros vai ficar estruturalmente baixa e isso vai ter outras fontes de crédito, eu concordo com o Pedro. E eu acho que vai mudar. A gente, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, mas vai mudar. Ricardo, grande parte da nossa produtividade hoje, e o teve uma evolução muito grande na produtividade agrícola, produtividade agrícola, é financiamento, investimento via até BNDES em novas tecnologias, até em novas maneiras de você produzir. Nós temos uma mudança de governo. Claro que você vai dizer que não cabe a você responder, mas enfim, a pergunta cabe. Resposta também. Como é que ficam investimentos nesse setor, que hoje é um quarto, são 40 bi dedicado aos vários investimentos, que vai de Moder Frota, que você citou, a muitos outros. Tem vários, né? Movagro, Pronamp, PCA. Uma cadeia, até de armazenagem, Isso. etc. ABC. Como é que fica isso? Eu vou dar minha opinião absolutamente como cidadão. Eu não falo pelo novo governo e nem tenho contato com a equipe de transição a respeito desse assunto. Mas, assim, eu diria que as mudanças em junho e julho do ano que vem, que é o próximo Plano Safra, elas vão ser marginais em relação acho que vai ter negociado um volume de equalização, como tem sido feito, até porque a linha de governo, em termos macroeconômicos, não vai ter uma mudança radical. Talvez um aprofundamento com mais legitimidade da linha mais liberal. Eu queria também levantar uma questão, porque não é só o Plano Safra que faz diferença, não é só a equalização, não é só o recurso para custeio, nem o recurso para investimento que faz diferença. Tem várias outras coisas que já foram faladas aqui que no médio prazo também vão fazer diferença. Nós temos que retomar o investimento em ferrovia, nós temos que retomar o investimento em infraestrutura de estradas, porque isso tudo baixa o custo. É que a gente fica olhando, de novo, a gente está viciado num problema, né? Mas assim, o mundo não pode ser assim. A gente não pode ter uma BR-163, onde parte dela, o escoamento de soja é de terra. O choveu, você não consegue escoar. Nós temos que ter mais investimento em armazenagem. Então, tem uma série de outras, e vários desses investimentos, por exemplo, ferrovia, eu diria que vai ser um papel mais do banco. Estou falando do que eu acho, de fato, eu não tenho nenhuma informação, mas uma ferrovia é um investimento já mais de médio prazo, longo prazo, onde tem um risco de completion maior, então talvez o BNDES seja mais participante desse mercado. Mas vários investimentos desses, armazenagem, talvez a duplicação do BR-163 com pedágio, o próprio mercado também vai oferecer taxas, crédito para isso. Então, tem uma série de outros investimentos que impactam na produtividade, porque a produtividade agrícola do Brasil é grande, mas nós temos muitas perdas até chegar à exportação, todos nós sabemos disso. Então, existem outras, a gente tem que olhar toda a floresta. Então, a gente fica aqui só naquela área que está com problema, mas a floresta ela é bem maior. Então, acho que no próximo Plano Safra, acho que a tendência é ter pouca mudança. Eu acho que essas discussões mais profundas vão se dar nos próximos 2, 3, 4 anos pela imposição da realidade fiscal e pela nova lógica de investimento. Esse novo governo está apontando aí investimentos em infraestrutura fortemente. E isso vai impactar positivamente aos setores onde a produtividade é alta, né? Porque vão conseguir fazer com que a produtividade agrícola vire preço na ponta sem perda, né? Porque parte dessa produtividade é perdida na infraestrutura. Se eu puder comentar, Mauro, eu acho que tem a estrutura ou a disponibilidade de funding, né, de longo prazo no Brasil, quando a gente fala de projetos de infraestrutura, eu diria que o mercado de capitais, mesmo o balanço dos bancos, ele talvez não esteja pronto para dívidas de 20, 30 anos. Então, acho que é fundamental a participação e a importância do BNDES em investimentos estruturais. Quando a gente pega algumas linhas bem curtas, quando a gente fala de BNDES, de 7, 8 anos,
efetivamente, lá no banco a gente tem financiado uma série de usinas solares com placas importadas que não são financiadas pelo BNDES. A gente tem financiado com dinheiro do banco. E pela diferença de preço de placa fica mais barato do que pegar um dinheiro com grau de subsídio. Então, acho que ser um país de taxa de juros normais, de uma Selic mais baixa, permite com que os investimentos em melhoria, a aquisição de máquina, a construção de armazenagem tenham um retorno independentemente de um subsídio de taxa. Porque se o negócio só se torna bom em função do subsídio de taxa, é o que o Ricardo bem colocou de um tamanho finito do balanço do governo central, onde a sociedade vai ter que discutir subsídio. Então, eu prefiro conviver nesse mundo onde a produção de energia de fonte solar ela é financiável com juros de mercado, do que depender de um alto grau de subsídio para que um investimento como esse seja factível. Agora, tem várias perguntas aqui, senão que o tema está interessando aí a plateia. Eu vou pedir que vocês respondam rápido, porque senão nosso tempo está... Uma é aqui para o Pedro, que... João Eduardo pergunta o seguinte, pelo que ele entendeu, no financiamento da agricultura familiar é pouco relevante no Itaú. É isso mesmo? E qual o percentual dos empréstimos do Itaú para o setor agrícola destinado à agricultura familiar? O Banco Itaú, os recursos de crédito rural obrigatório, o canal preferencial de distribuição dos recursos, sejam para das subexigibilidades da agricultura familiar, do Pronamp ou do crédito rural de maneira geral, a distribuição preferencial que o banco tem já há pelo menos 2 décadas é através das cooperativas. A gente tem uma profunda admiração pelo sistema cooperativo, e a gente acha que, além de crédito, eles entregam assistência técnica e escala na compra e na comercialização. Então a gente acha esse um canal bastante eficiente. Eu coloquei na minha exposição inicial que também existe uma questão do custo de atender a agricultura familiar dentro dos bancos, e o Banco do Brasil, por ter essa responsabilidade e dedicar o seu fundo de poupança a muita agricultura familiar, recebe um grau de subsídio que bancos privados não recebem para atender a agricultura familiar. É por isso que, não só para a agricultura familiar, como para a agricultura empresarial, o canal preferencial de distribuição de crédito agrícola do Banco Itaú é através de cooperativas. Ricardo, ainda dentro da rapidez, como explicar o baixo interesse pelo ABC? Falta informação? Eu não sei se falta informação, mas porque mais fácil, a linha mais fácil é a Moder Frota, porque é a compra de máquina. Assim, qualquer coisa um pouco mais sofisticada tem uma certa dificuldade, questão de assistência técnica, questão de elaboração do projeto, mas o ABC cresceu esse ano. Aliás, ele vem crescendo. Ainda não é no tamanho que a gente gostaria, mas vem crescendo. E isso vai ser impositivo também, porque cada vez mais os consumidores finais vão querer uma agricultura de baixo carbono. Acho que isso... Mas vem crescendo. Existe uma corrente, isso de certa forma se encaixa numa pergunta aqui da plateia, que você deveria dar menos crédito e mais assistência para seguro. Só que hoje as duas carteiras vai de 290 bilhões para 2 bilhões, quer dizer, o seguro é muito pouco, precisaria crescer muito para compensar esse crédito. O que vocês acham? De novo, dentro da rapidez. Assim, eu não tenho uma avaliação. Ele abaixo deve ser por questões ou de risco ou operacional. Eu não tenho uma avaliação.
toda vez que a gente acha que uma coisa deveria acontecer, ela não está acontecendo, é sinal de que tem boi na linha, né? Ou a sua avaliação tá ruim, né? A sua ideia não é tão boa assim, ou o custo de operação está alto demais. Eu não tenho uma avaliação. Eu já ouvi isso, todo lançamento de plano safra se fala a mesma coisa. Acho que deveria se debruçar sobre o assunto. Talvez o teto de gastos vai impor isso. Essa discussão um pouco mais a miúde. Fato é que nós, e aí nós como sociedade, nós estamos sempre acostumados no modo operandi que existe. Então nós temos um modo operandi. E quando esse modo operandi não esbarrar num teto ou numa parede, a gente acaba tendendo a não querer mudar, porque mudar é desconfortável. Talvez isso seja uma das frentes de discussão. Pedro? Eu acho que talvez aí possa ter a próxima grande revolução. A gente já tem 15% da safra brasileira coberta por seguro. Ainda não é um seguro de renda. Dos 11 bilhões que o governo central gasta com subvenção à agricultura, menos de 700 milhões de reais vão para a subvenção de seguro. E eu acho que a gente tem apoiado pelas seguradoras, através da sua entidade de classe e também pela FPA, a gente tem um bom projeto de lei para a criação do fundo de catástrofe, para diminuir o custo das seguradoras em eventos extremos. E essencialmente a gente partiu de 3%, 6%, estamos em 15%. O mercado fala em poucos anos está em 30%. A partir daí a gente passa a ter base estatística, passa a ter competitividade, passa a ter queda de prêmio. Eu acho que talvez aí possa estar uma próxima grande mudança no agronegócio, que é, oxalá, a gente passar a contar com um seguro de renda para boa parte da nossa produção. Eu vou... Se não cortarem o microfone, estouramos o tempo, uma última rapidinho aqui, que essa acho que é interessante. Além de que tem várias perguntas aqui ainda, mas hoje se diz o seguinte: o grande produtor, ele não procura um banco, é o banco que procura por ele. O grande produtor de Mato Grosso, de soja, de algodão, etc. E que essa divisão hoje praticamente de crédito ficaria lá, como você citou, cadeia de insumo, 1/3. Bancos, 1/3, recurso próprio, 1/3. Isso, o agronegócio virou um negócio muito rentável, não só para o produtor, nessa época, claro, porque tem períodos que a situação inverte, mas inclusive para as instituições financeiras, para quem está por trás disso. Esse 1/3 pode mudar? O que a gente tem observado nos últimos anos é uma diminuição do terço das empresas comerciais. Então a gente vê as revendas com uma menor participação no financiamento do produtor e mesmo as tradings com talvez uma maior restrição ou menos competitividade. Essencialmente o mercado financeiro e esse mercado financeiro onde os bancos correm atrás dos produtores é eficiente em preço. E dever para um banco, você sabe que você vai pagar só o dinheiro. Eventualmente, numa empresa comercial, você pode ter alguma amarração de comercialização, você pode acabar tendo outras ineficiências ao financiar com um parceiro comercial e não com um parceiro de financiamento. É isso aí. Isso aí. Bom, então nós terminamos. Desculpa as perguntas que não foram feitas devido ao tempo. E agora nós damos sequência agora ao seminário. E obrigado pela participação nessa mesa. O próximo vai ser... A próxima vem logo na sequência, que é a expansão e preservação. Tem um coffee break? Então vamos para o coffee break.